Bem-vindos ao curso completo de pedagogia. Meu nome é Tatiane e hoje eu estou trazendo 5 dicas de como criar um plano de aula para a turma da EJA. Mas antes, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Agora que você já se inscreveu, vamos lá? Então, pessoal, hoje eu vim trazer algumas dicas de como criar plano de aula para a turma da EJA. Uma coisa que muitas pessoas possuem dúvida é a respeito de como criar um plano de aula e quais são os conteúdos que devem ser ensinados na educação de jovens e adultos, que se trata da turma da EJA. Para quem não conhece, existe um documento que se chama BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Essa Base Nacional Comum Curricular estipula quais são os conteúdos que devem ser ensinados em todos os anos e todas as disciplinas. Tanto na educação regular quanto na modalidade da turma da EJA, os conteúdos são os mesmos. A diferença do plano de aula voltado para a turma da EJA é a forma como iremos abordar esses conteúdos. Então, eu vou passar algumas dicas de como ensinar a turma da EJA, como criar esses planos de aula, quais os conteúdos, como é a forma que devemos elaborar esse plano de aula. A primeira dica para elaborar um plano de aula para a turma da EJA é a seguinte: o plano de aula deve atender à necessidade do público-alvo, ou seja, os conteúdos que iremos elaborar, que iremos abordar neste plano de aula para a turma da EJA deve levar em consideração a faixa etária. Ou seja, quando elaboramos um plano de aula para a educação infantil, ensino regular, desde o primeiro ano até o ensino médio, elaboramos de uma forma mais lúdica, uma coisa mais infantil. Ou seja, vamos trabalhar texto no primeiro ano, então vamos usar uma música infantil, uma história infantil. E no caso da turma da EJA, também iremos usar textos, só que não infantis. Então, muita gente se questiona como que eu vou elaborar um plano de aula que seja utilizado o texto, mas de uma forma para os jovens e adultos. Ou seja, iremos usar textos da vida do cotidiano desses alunos da turma da EJA, ou seja, receitas, manuais de instruções, coisas voltadas realmente para o cotidiano da turma da EJA, que são os jovens e adultos. A segunda dica é: o plano de aula deve levar em consideração as experiências de vida dos alunos e seus interesses. Enquanto as crianças se interessam por músicas, brincadeiras, desenhos infantis, os adultos já não se interessam por isso. Então, o que eu tenho que usar para chamar a atenção desses alunos? Coisas do cotidiano, uma reportagem, por exemplo, questões políticas, claro, sem defender nenhum partido. Na verdade, você vai usar situações do dia a dia. Então, eu vou abordar temas da vida e da vivência desses alunos. A terceira dica é: o plano de aula deve abordar questões do cotidiano dos alunos. Quando eu abordo questões do cotidiano dos alunos da turma da EJA, fica muito mais fácil de chamar a atenção desses alunos e de fazer com que eles compreendam com maior facilidade os conteúdos que eu vou ensinar em sala de aula. Porque tanto para a criança quanto para o jovem adulto, é necessário que eles sintam uma ligação entre aquilo que eles estão aprendendo e o que eles vão utilizar no seu dia a dia. Então, é muito importante que todos os conteúdos do plano de aula que vão ser ensinados em sala, que eles façam parte da vida do aluno, porque se ele não vê essa ligação entre o aprendizado e a vida lá fora, no seu dia a dia, ele não vai sentir interesse em aprender aqueles conteúdos, ele vai achar inútil. Isso vai dificultar um pouquinho mais de despertar o desejo pelo aprendizado. A quarta dica é: explorar o ponto forte dos alunos. Quando exploramos o ponto forte dos alunos, isso ajuda muito no aprendizado. Por quê? Muitos alunos da turma da EJA têm uma certa dificuldade com a autoestima. Eles têm em mente que não sabem muita coisa, que não vai conseguir aprender, que às vezes não são suficientemente inteligentes.
Quando na verdade, tanto o professor quanto os alunos, cada um tem o seu conhecimento específico em uma determinada área. Então, o professor não é mais nem menos, o aluno não é nem mais nem menos. Todos possuem conhecimentos e experiências de vida. E quando o professor se preocupa em explorar o ponto forte dos alunos da turma da EJA, isso facilita muito e ajuda na autoconfiança daqueles alunos que às vezes não têm uma boa autoestima elevada, que tem medo de errar em sala de aula, sendo que todos em sala de aula estão para aprender. Então, explorar as habilidades que cada aluno possui ajuda na autoconfiança e na facilidade deste aprendizado. E por último, temos a quinta dica. O plano de aula deve despertar o desejo pelo aprendizado. Então, como já foi dito desde o início, todos os conteúdos devem ser interligados com a vida do aluno, ou seja, coisas que façam parte do seu dia a dia, do seu cotidiano, na resolução dos seus problemas. Porque quando você pega situações do dia a dia e transforma em conteúdos, eles conseguem enxergar essa ligação entre a vida e o aprendizado e como é importante aprender para poder interagir no meio social, no dia a dia, para resolver problemas. Então, de uma forma geral, criar um plano de aula para a turma da EJA não é muito diferente de criar para uma educação básica regular do primeiro ano até o ensino médio. Enquanto na educação regular com as crianças abordamos coisas mais infantis, com os adultos vai ser diferente. Nós iremos ensinar as mesmas coisas, só que abordando questões do cotidiano da vida desses alunos. Então não tem segredo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que encaminha para o site, onde vocês encontrarão a parte escrita falando um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.